Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série do Regulamento Aduaneiro. Estamos falando de regimes aduaneiros especiais esquematizados para concursos. E essa é a parte 2, que contempla o quê? Admissão temporária. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E de vez em quando, vídeos mais longos como esse, falando da parte teórica, meus amigos e minhas amigas. Para contextualizar o que nós vamos falar, vamos abordar então como está dividido o regulamento aduaneiro, que corresponde ao decreto número 6759 de 2009. Em seu livro 4, que diz dos regimes aduaneiros especiais e dos aplicados em áreas especiais, nós temos o título 1, que fala dos regimes aduaneiros especiais, vai do artigo 307 ao artigo 503. Por sua vez, o título 1 está dividido da seguinte forma, em 18 capítulos. O capítulo 1 fala das disposições preliminares, capítulo 2 do trânsito aduaneiro, o capítulo 3 fala da admissão temporária, o capítulo 4 da admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, capítulo 5 do drawback, capítulo 6 do entreposto aduaneiro, capítulo 7 RECOF, capítulo 8 RECOM, capítulo 9 exportação temporária, capítulo 10 exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. No capítulo 11 nós temos o REPETRO, já no capítulo 12 o REPEX, capítulo 13 o REPORTO, capítulo 14 loja franca, também conhecida como free shop, exatamente. Capítulo 5 começam os depósitos, depósito especial, depois temos o 16 o depósito afiançado, no 17 o depósito alfandegado certificado e no 18 o depósito franco. E amigos e amigas, o que veremos no vídeo de hoje para deixar bem claro e vocês entenderem exatamente o alcance? Nós vamos ver o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 1 e o capítulo 2 deve estar perguntando, por que está arriscado, professor? Porque nós já publicamos o vídeo relativo a eles, é a parte 1 dessa nossa série, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Capítulo 3 da admissão temporária, que vai do artigo 353 até o artigo 379. A definição é a seguinte: o regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado com suspensão total do pagamento de tributos ou com suspensão parcial, no caso da utilização econômica, na forma e nas condições deste capítulo, capítulo 3. Beleza? Na seção 1 desse capítulo, nós temos a admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos, que contempla o artigo 354 até o artigo 372, né? Um trecho bastante grande. Na subseção 1, nós temos o conceito desse tipo de admissão temporária. O regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado na forma e nas condições desta seção. Amigos e amigas, o exemplo clássico de admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos, ou seja, prazo fixo, é quem? Fórmula 1 é o melhor exemplo de admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos. Quando temos aí o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, as equipes enviam seus carros, seus equipamentos eletrônicos, toda aquela equipagem. Não é feita uma importação, não vai sentido pagar tributo por aquilo. Por quê? Tudo vai entrar, vai ficar aí acho que 1 ou 2 semanas e vai sair, né? Então, é a suspensão total do pagamento dos tributos, porque vão ficar em prazo fixo e pré-determinado. Beleza? Esse é o melhor exemplo didático para vocês entenderem. O regime poderá ser aplicado aos bens relacionados em ato normativo da Receita Federal e aos admitidos temporariamente ao amparo de acordos internacionais. Os bens admitidos no regime ao amparo de acordos internacionais firmados pelo país estarão sujeitos aos termos e prazos deles previstos. Faz todo sentido, né? Se tiver um acordo específico, é o prazo daquele acordo. A autoridade competente poderá indeferir o pedido de concessão do regime em decisão fundamentada, da qual caberá recurso na forma estabelecida pela Receita Federal. Os veículos matriculados em países integrantes do Mercosul, de propriedade de pessoas físicas residentes ou de pessoas jurídicas com sede social em tais países, utilizados em viagens de turismo, circularão livremente no país, com observância das condições previstas na resolução do Grupo do Mercado Comum, GMC número 35 de 2002, dispensado o cumprimento de formalidades aduaneiras. Então, facilitou muito a vida aí dos nossos amigos aí dos países do Mercosul, né? Eles podem entrar e sair com mais facilidade do nosso território com os seus veículos, né, seus automóveis.
Considera-se em admissão temporária, independentemente de qualquer procedimento administrativo, o veículo de que ingressar no território aduaneiro a serviço de empresa estrangeira autorizada a operar no país nas atividades de transporte internacional de carga ou passageiro. Pelo amor de Deus, imagina se todo avião, né, todo veículo, né, ônibus aí, por exemplo, tivesse que fazer um trâmite de admissão temporária toda vez que entrasse e saísse do país. Pelo amor de Deus, não dá, né? Então isso aí está regulamentado. Na subseção 3, falamos da concessão do prazo de aplicação do regime, artigo 358 até 363. Para a concessão do regime, a autoridade aduaneira deverá observar o cumprimento cumulativo das seguintes condições. Importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio julgado idôneo. Importação sem cobertura cambial, coloquei em letras grandes porque é a pegadinha que mais cai em prova de legislação aduaneira. Vou repetir, é a pegadinha que mais cai em prova de legislação aduaneira. Vou falar de novo. É a pegadinha que mais cai em prova de legislação aduaneira. Admissão temporária sempre, qualquer modelo é sem cobertura cambial. Por favor. Ah, professor, eu não sei o que é cobertura cambial. Cobertura cambial é quando ocorre o repasse de divisas para outro país. E o repasse de divisas para outro país envolve o Banco Central, um contrato de câmbio. Então, a importação sem cobertura cambial, por quê? Porque a admissão temporária prevê uma temporalidade, não vai haver um contrato de compra e venda. A admissão temporária não está contemplada numa negociação de entrega de mercadorias para recebimento de divisas. Então, não pode ter cobertura cambial na admissão temporária por esse simples fato, porque ela é um empréstimo, é algo temporário. Combinado? Então, de novo, é a pegadinha que mais cai na prova, importação sem cobertura cambial. Terceiro lugar, adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados. Quando se tratar de bens cuja importação esteja sujeita à prévia manifestação de outros órgãos da administração pública, a concessão do regime dependerá de satisfação desse requisito. O que é isso, professor? Licença de importação. Se precisar de licença de importação, vai ter que conseguir. Ah, mas é admissão temporária. Não importa, precisa da licença de importação. Beleza? A concessão do regime poderá ser condicionada à obtenção da licença de importação. Já mencionei aqui deixando bastante claro. A licença de importação exigida para a concessão do regime não prevalecerá para efeito de nacionalização e despacho para o consumo dos bens. Então, o que acontece? Se você trouxe uma admissão temporária, precisou de licença de importação, conseguiu a licença de importação, aí terminou a admissão temporária, você resolve comprar os bens, aí você vai fazer um despacho de importação, é outro despacho. Aí vai ter que conseguir uma outra licença de importação, combinado? Ah, professor, mas não é justo. Sinto muito, é o que está na legislação, tem que ser cumprido. E nós vamos fiscalizar. No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de vigência do regime que será contado do desembaraço aduaneiro. Pegadinha número 2. Contagem de prazo de admissão temporária começa a valer no desembaraço aduaneiro. Fechado? Então vamos lá. Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a data do desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela autoridade aduaneira para a permanência da mercadoria no país, considerado inclusive o prazo de prorrogação, quando for o caso. Na fixação do prazo, ter-se-á em conta o provável período de permanência dos bens indicado pelo beneficiário. Então existe uma flexibilidade muito grande. O beneficiário, na sua petição, vai normalmente apresentar, olha, nós vamos fazer uma feira que vai durar, sei lá, 3 semanas, nós vamos ter um evento que vai durar, sei lá, 1 mês, e aí tudo isso é apresentado, vai ser analisado pela autoridade aduaneira e, via de regra, é concedido o prazo pedido pelo beneficiário. Só quando existe alguma suspeita de fraude que isso é olhado com mais rigor, ok? O prazo de vigência do regime será fixado observando-se o disposto no artigo 307, que seria de 1 ano prorrogável até 5 anos, e no parágrafo 1º do artigo 355, prazo de acordos internacionais. Então, via de regra, 1 ano prorrogável até 5 anos, e o parágrafo 1º do artigo 355, que fala que se tiver um acordo internacional, vale o prazo do acordo internacional. Não será conhecido o pedido de prorrogação apresentado após o fim do prazo fixado para a permanência no país, hipótese que será aplicada a multa referida no artigo 609, que é 10% do valor aduaneiro. Então, recado principalmente aos despachantes aduaneiros, não percam o prazo da admissão temporária, senão vai pagar uma multa salgadíssima, 10% do valor aduaneiro, dependendo do caso, dói muito. O prazo de vigência da admissão temporária de veículo pertencente a turista estrangeiro será o mesmo concedido para a permanência no país do seu proprietário.
Faz todo sentido, né? No caso de bens de uso profissional, de bens de uso doméstico, excluídos os veículos automotores, trazidos por estrangeiro que vem ao país para exercer atividade profissional para estudos, com visto temporário oficial, o prazo inicial de permanência dos bens será o mesmo concedido para a permanência do estrangeiro. Os prazos a que se referem os dois itens anteriores, esses casos aqui, serão prorrogados na mesma medida em que o estrangeiro obtiver a prorrogação de autorização para a permanência no país. Toda a lógica, né? Tratando-se de embarcação de esporte e recreio de turista estrangeiro, o prazo poderá ser prorrogado por até 2 anos no total, contados da data de admissão da embarcação no regime, se o turista estrangeiro, dentro do prazo de vigência do regime, solicitar a prorrogação em virtude de ausência temporária do país. Na hipótese anterior, a autoridade aduaneira deverá autorizar a atracação ou depósito da embarcação em local não alfandegado de uso público, mediante prévia comprovação da comunicação do fato à capitania dos portos, ficando vedada sua utilização em qualquer atividade, ainda que prestada a título gratuito. Ou seja, se o estrangeiro sair do país, né, o barquinho dele vai ter que ficar atracado, parado, né? Senão vira bandalheira, né? Será de até 90 dias o prazo de admissão temporária de veículo de brasileiro radicado no exterior que ingresse no país em caráter temporário. O disposto no item anterior estende-se a bagagem, ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício da profissão, arte ou ofício do brasileiro radicado no exterior. O prazo poderá ser prorrogado por um período que, somado ao inicialmente concedido, não ultrapasse 180 dias. Para a prorrogação de prazo será exigida a comprovação de que o beneficiário exerça no exterior atividade que lhe proporcione meios de subsistência. A aplicação do regime de admissão temporária ficará condicionada a que: utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos, constituição das obrigações fiscais em termos de responsabilidade e identificação dos bens. Isso também cai em prova, hein? Cai em prova não, já caiu na prova, né? Pode ser cobrado novamente. A Receita Federal disporá sobre a forma de identificação dos bens referidas no item anterior. Será exigida a garantia das obrigações fiscais constituídas no termo de responsabilidade na forma do artigo 759, lá no fim do regulamento, que regulamenta termos de responsabilidade. Mais para frente, né, quando nós estivermos próximos do fim aí do regulamento aduaneiro, teremos um vídeo explicando termos de responsabilidade, amigos e amigas. Por enquanto, essa informação só já é suficiente. A Receita Federal disporá sobre os casos em que poderá ser dispensada a garantia. Quando os bens admitidos no regime forem danificados em virtude de sinistro, o valor da garantia será a pedido do interessado reduzido proporcionalmente ao montante do prejuízo. Faz sentido, né? Não caberá redução quando ficar provado que o sinistro ocorreu por culpa ou dolo do beneficiário, resultou de o bem haver sido utilizado em finalidade diferente daquela que tem justificado a concessão do regime. Para habilitar essa redução do valor da garantia, o interessado apresentará laudo pericial do órgão oficial competente, do qual deverão constar as causas e os efeitos do sinistro. No caso de comprovação da reexportação parcelada dos bens, será concedida a pedido do interessado a correspondente redução do valor da garantia. Na vigência do regime, deverá ser adotada com relação aos bens uma das seguintes providências para a liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade. Item importante que eu considero uma boa pedida para ser cobrada em prova. Reexportação. Entrega à Fazenda Nacional livres de qualquer despesas, desde que a autoridade aduaneira concorde recebê-los. Destruição às expensas do interessado. Transferência para outro regime especial. Despacho para consumo se nacionalizados. A reexportação de bens poderá ser efetuada parceladamente. Continuando, os bens entregues à Fazenda Nacional terão a destinação prevista nas normas específicas. Nos casos de entrega à Fazenda Nacional ou destruição, não há obrigação de pagamento dos tributos suspensos. Obviamente, todo sentido, né? Se na vigência do regime for autorizada a nacionalização dos bens por terceiro, a este caberá promover o despacho para consumo. A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão realizados com observância das exigências legais e regulamentares, inclusive as relativas ao controle administrativo das importações. A nacionalização e o despacho para consumo não serão permitidos quando a licença de importação para os bens admitidos no regime estiver vedada ou suspensa. E, no caso de despacho para consumo, tem-se por tempestiva a providência para extinção do regime na data do pedido da licença de importação, desde que este seja formalizado dentro do prazo de vigência do regime e a licença seja deferida, ou seja, concedida. A unidade aduaneira onde for processada a extinção deverá comunicar o fato a que concedeu o regime. E na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos requerimentos de entrega à Fazenda Nacional, destruição,
transferência para outro regime especial ou despacho para consumo, o beneficiário deverá iniciar o despacho de reexportação dos bens no prazo de 30 dias, contados da data de ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para sua permanência no país. Quando exigível multa, o despacho de reexportação deverá ser interrompido, formalizando-se a correspondente exigência. Extingue ainda a aplicação do regime de admissão temporária a produto, parte, peça ou componente recebido do exterior para substituição e decorrência de garantia ou para reparo, revisão, manutenção, renovação, recondicionamento, a exportação de produto equivalente àquele submetido ao regime. O aqui disposto aplica-se exclusivamente aos seguintes bens. Estamos falando da extinção, do regime. Partes, peças e componentes de aeronave, objeto de isenção. Produtos nacionais exportados definitivamente ou suas partes e peças que retornem ao país mediante admissão temporária para reparo ou substituição em virtude de defeito técnico que exige a sua devolução. A Receita Federal disciplinará os procedimentos para aplicação do aqui disposto e os requisitos para reconhecimento da equivalência entre os bens. O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será exigido com observância no disposto dos artigos 761 e 766 nas seguintes hipóteses. 761 a 766, amigos e amigas, adianto para vocês que é a forma de você fazer a exigência do crédito que está consubstanciado em termos de responsabilidade. Vencimento do prazo de permanência dos bens do país sem que haja sido requerida sua prorrogação ou uma das providências previstas no artigo 367. Exportação, entrega à Fazenda Nacional, destruição, transferência para outro regime especial ou despacho para consumo. Vencimento do prazo de 30 dias contados da data de ciência da decisão de indeferimento do pedido de prorrogação do regime sem que seja iniciado o despacho de reexportação do bem. Apresentação para as providências a que se refere o artigo 367, que são essas daqui, de bens que não correspondam aos ingressados no país. Então você trouxe o bem A, você vai reexportar o bem C, por exemplo, você vai ter sérios problemas com a Receita Federal. Utilização dos bens de finalidade diversa da que justificou a concessão do regime. Destruição dos bens por culpa ou dolo do beneficiário. Então, se você importou uma mercadoria, você destruiu a mercadoria, por exemplo, admissão temporária, melhor falando, destruiu a mercadoria, você vai ter problemas, vai ter que pagar, vai ser executado o termo de responsabilidade. O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será exigido com observância, isso é a continuação, O aqui disposto não se aplica, amigos e amigas, se a época de exigência do crédito tributário é a emissão da licença de importação para os bens estiver vedada ou suspensa. No caso de bens sujeitos a controles de outros órgãos cuja permanência no país não seja autorizada. Então, por exemplo, o órgão anuente disse, não pode mais ficar esse equipamento aqui, essa mercadoria, então isso não vai ser aplicado. Nos dois casos acima referidos, deverá a autoridade aduaneira providenciar a apreensão dos bens para fim de aplicação da pena de perdimento. Então, perdeu. Cuidado com o tipo de bem que você está trazendo. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termos de responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de 30 dias contados da notificação para fazer o quê? Iniciar o despacho de reexportação após o pagamento da multa que se refere ao artigo 709, que é 10% do valor aduaneiro. Registrar a DI referente aos bens na forma estabelecida pela Receita Federal e efetuar o pagamento do crédito tributário exigido, acrescido de juros de mora e da multa referida acima, essa multa aqui de 10%. Decorrido o prazo a que se refere o caput, não tendo sido reexportados os bens, nem registrada a DI de declaração de importação, o beneficiário ficará sujeito a quê? A retificação de ofício da declaração de admissão na forma estabelecida pela Receita Federal, pagamento da multa que se refere ao inciso 1 do artigo 725, que é 75% sobre o crédito tributário que não for recolhido, sem prejuízo da continuidade da exigência do crédito tributário. Além de pagar o tributo, o crédito tributário faltante, vai pagar uma multa de 75% desse valor. Pesadíssima, meus amigos e minhas amigas. Olha só. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de responsabilidade, continuando aqui, ressalvada a hipótese de início do despacho de reexportação dos bens, após o pagamento da multa de 10% do valor aduaneiro, a eventual saída dos bens do país foi condicionada à formalização dos procedimentos de exportação. Isso é evidente, O crédito pago relativo ao termo de responsabilidade poderá ser utilizado no registro da declaração de importação e na retificação de ofício da declaração de admissão. Joia! Você pode aproveitar o crédito do termo de responsabilidade, isso é legal. As multas que trata esse artigo não prejudicam a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso. Então, não adianta só pagar a multa, pode ter outras consequências. Finalizando a admissão temporária com suspensão total. Poderá ser autorizada a substituição do beneficiário do regime.
A autorização da substituição do beneficiário não implica o reinício da contagem de prazo de permanência dos bens no país. E a Receita Federal poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta seção. Vocês verão, né, a instrução normativa especial, né, detalhadíssima sobre a admissão temporária. Né. Projetos para o futuro, aí, algumas instruções normativas que faremos vídeo. Né. Estamos devendo aí, instruções normativas sobre o despacho simplificado de importação, instrução normativa sobre o trânsito aduaneiro, vamos falar um dia sobre a instrução normativa da admissão temporária. Aguardem, nosso canal ainda tem muitas informações interessantes para vocês. Agora vamos falar da admissão temporária para utilização econômica. É diferente, tá? É uma admissão temporária com uma modalidade diferente. Os bens admitidos temporariamente no país para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação, proporcionalmente ao tempo de permanência no território aduaneiro nos termos e condições estabelecidos nesta seção. Para os efeitos dispostos nesta seção, considera-se a utilização econômica o emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na produção de outros bens destinados à venda. Exemplo clássico é a admissão temporária de uma mini fábrica, uma planta industrial, né, uma linha de produção. Então você faz a admissão temporária dessa linha de produção, você tem uma parceria com uma empresa estrangeira, você faz a admissão temporária, como você vai utilizar economicamente, você paga os tributos proporcionais ao tempo de utilização. Isso é muito bom para microempresas e empresas de pequeno porte. Permite que você tenha a mercadoria, né, a linha de produção, sem que ter que pagar todos os tributos de uma vez só. Né, os tributos como se estivessem sendo financiados. Isso é muito legal. A proporcionalidade a que se refere o caput, né, desse artigo será obtida pela aplicação do percentual de 1% relativamente a cada mês compreendido no prazo de concessão do regime sobre o montante dos tributos originalmente devidos. O crédito tributário correspondente à parcela dos tributos com suspensão do pagamento deverá ser constituído em termos de responsabilidade. Na hipótese anterior, será exigida a garantia correspondente ao crédito constituído em termos de responsabilidade, ressalvados os casos de expressa dispensa estabelecidos em ato normativo da Receita Federal. O tratamento administrativo aplicado na admissão dos bens para utilização econômica será o mesmo exigido para a operação de importação definitiva, salvo nos casos estabelecidos em ato normativo da SESEC, Secretaria de Comércio Exterior. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo, celebrado entre o importador e a pessoa estrangeira, prorrogável na medida da extensão do prazo estabelecido no contrato. Lembrando que o prazo máximo de vigência será de 100 meses, sendo que tal prazo não se aplica apenas ao repétulo. Então, se você tem 1% ao mês, né, de cobrança de tributos, no máximo que você pode ter são 100 meses, que daí um pouco mais de 8 anos é mais do que suficiente, né? Vamos combinar. Antes do término do prazo estipulado, o beneficiário deverá providenciar a exceção do regime, sendo facultada a transferência para outro regime aduaneiro especial, inclusive a concessão de nova admissão temporária, que poderá ocorrer sem a necessidade de saída da física dos bens do território nacional. Que legal, não precisa, os bens continuam no país, você só faz um trâmite nos papéis aí, né? Na verdade é um trâmite eletrônico, né? Os papéis aí, foi forma de falar. O regime de admissão temporária para utilização econômica não se aplica em que casos? Né? Até 31 de dezembro de 2040, para quem? Aos bens destinados a atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, cuja permanência no país é de natureza temporária, constante da relação a que se refere o parágrafo B do artigo 458. Isso aí é o regime especial do repetro, que nós vamos ver em outro vídeo. Tá? Então, até 2040 não se aplica aos itens do repetro. E também aos bens destinados a atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento ou regasificação de gás natural liquefeito, constante em relação a ser estabelecida pela Receita Federal. E até 4 de outubro deste ano, de 2023, aos bens importados temporariamente para utilização econômica por empresas que se enquadrem nas disposições do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 67, durante o período de sua permanência na Zona Franca de Manaus, os quais serão submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos. Beleza? Então, é um caso especial aqui que envolve a Zona Franca de Manaus. Combinado? A Receita Federal poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta seção. Na administração do regime de admissão temporária para utilização econômica, aplica-se subsidiariamente o disposto em relação ao regime de admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos.
O regime de admissão temporária de que trata esse capítulo, né, seja utilização econômica, não se aplica à entrada no território aduaneiro de bens, objeto de arrendamento mercantil financeiro, leasing, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior. Ou seja, não pode fazer contrato de leasing com admissão temporária. Ah, professor, por quê? Porque no contrato de leasing você tem uma opção de compra, né? E a admissão temporária, ela pressupõe que não vai haver compra, é algo temporário, né? Então, tem questões de prova já sobre essa situação, né? Cuidado para não cair na pegadinha e não errar, né? O último tópico, capítulo 4, fala de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, artigo 380 até artigo 382. Regime aduaneiro especial de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo é o que permite o ingresso para a permanência temporária no país com suspensão do pagamento de tributos de mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas destinadas a operações de aperfeiçoamento ativo e posterior reexportação. Tá? Então veja só, há questões, né? Tem uma inclusive, é muito pegajosa, tenta confundir isso o aluno com o drawback, mas é diferente, tá? Esse aperfeiçoamento ativo é diferente. Considera-se operações de aperfeiçoamento ativo. Vamos lá. Industrialização relativos ao beneficiamento, à montagem, à renovação, ao recondicionamento, ao acondicionamento ou reacondicionamento aplicados ao próprio bem. Conserto, reparo ou restauração de bens estrangeiros. São condições básicas para a aplicação do regime. Que as mercadorias sejam de propriedade de pessoa sediada no exterior e admitidas sem cobertura cambial. Você veja, sempre a questão da não cobertura cambial. Que o beneficiário seja pessoa jurídica sediada no país. Que a operação esteja prevista em contrato de prestação de serviço. A Receita Federal poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do disposto neste capítulo. E aplica-se a este regime, no que couber, as normas previstas para o regime de admissão temporária clássico, né? Suspensão total. Beleza, amigos e amigas? Agora temos o quê? A seção que vocês gostam. A seção caiu na prova. Eu costumo dizer para os alunos, né, que certeza absoluta vai cair questão de imposto de importação. Isso é certeza. Se não cair questão de imposto de importação, manda embora o examinador. Agora, uma probabilidade muito alta mesmo, altíssima, que pelo menos uma referência sobre a admissão temporária ou até uma ou mais questões de admissão temporária deve cair na prova de legislação aduaneira. É recorrente isso nos certames, nas provas. Vejam por vocês mesmos os exemplos. Questão do último concurso, né? Na prova do último concurso tivemos duas questões, né? Essa daqui nós tivemos uma referência só, né? É uma questão geral sobre regimes aduaneiros especiais. Então, o inciso primeiro aqui, o assertiva 1, dizia que o regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado. A legislação prevê, como uma das condições para a concessão do mencionado regime, que os bens sejam importados com cobertura cambial. Você já sabe, né? Eu enchi tanto a paciência que você sabe que isso aqui está errado por causa da cobertura cambial. É sem cobertura cambial. Aqui, ó, outra menção indireta, né? Então, nesse último concurso tivemos duas menções indiretas. Eu digo o que é menção indireta? Quando não é uma questão só sobre o assunto, é uma questão, aquela questão que a gente chama de ampla, que eles colocam vários temas, né? Então temos uma menção indireta. Sobre bagagem e regime aduaneiro de bagagem do Mercosul, é correto afirmar. A letra A fala do quê? Que os veículos automotores em geral, as motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores para embarcação, motos aquáticas e similares, casas rodantes, aeronaves e embarcações de todo tipo estão excluídos do conceito de bagagem, mas esses bens poderão ingressar no país sob o regime de admissão temporária sempre que o viajante comprove sua residência permanente em outro país. Lembra isso de alguma coisa? Lembra? Está lá no nosso vídeo, tá? Corretíssima essa letra A que, no final das contas, acabou sendo o nosso gabarito. Veja que interessante. A admissão temporária foi o gabarito dessa questão. Em 2012, para o auditor fiscal, também tivemos duas questões. Uma dimensão indireta, né? Aqui é uma questão tipo negativa, quer saber a resposta errada. Diz aqui, o regime de admissão temporária permite a entrada no país de certas mercadorias com uma finalidade e por período de tempo determinados, com suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na sua importação, com compromisso de serem reexportadas. Perfeito, está correta essa letra D, ela não é o gabarito da questão, porque a questão pedia a resposta errada.
E aqui nós temos outra menção indireta. É incorreto, mais uma questão negativa, afirmar que estão excluídos os conceitos de bagagem, os veículos automotores em geral, as motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores para embarcação, motos aquáticas e similares, as casas rodantes, aeronaves e embarcações de todo tipo, e as partes e peças desses bens, exceto os bens unitários de valor inferior aos limites de isenção, relacionados em listas específicas que poderão ser elaboradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tais bens poderão ingressar no país sob regime de admissão temporária sempre que o viajante comprove sua residência permanente em outro país. Perfeito. Certinho. Letra C de casa está correta. Analista tributário de 2012 tinha uma questão que falava também com uma menção indireta. E aí nós temos a letra B e a letra C. O regime aduaneiro especial da admissão temporária que permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos ou com suspensão parcial no caso de utilização econômica na forma e condições estabelecidas na legislação. No caso de extinção da aplicação do regime aduaneiro especial da admissão temporária para utilização econômica mediante despacho para consumo, os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago. Duas alternativas corretas. Coloque nos seus resumos aí, estão certinhas. Em 2003 foram 4 questões, concurso de auditor fiscal, olha só. Assinar a opção correta, então uma menção indireta, a letra C fala regime de admissão temporária, aplica-se a bens adequados à finalidade prevista, importados sem cobertura cambial e com suspensão dos tributos ou mediante pagamento proporcional dos tributos e cobertura cambial, se os bens forem destinados à utilização econômica. Vocês já viram que está errado porque falou o quê? De cobertura cambial, e o correto é sem cobertura cambial. Mais uma menção indireta. Descumpridas as regras de permanência de mercadoria no regime de admissão temporária, execute-se o termo de responsabilidade se houver sido feita a valoração da admissão do regime. Errado. Executa-se o termo de responsabilidade, não tem nada esse negócio de valoração. Pode esquecer essa questão de valoração. E aqui nós temos aqui uma questão, também uma menção indireta. Aqui nós temos a importação em regime de admissão temporária para beneficiamento ativo e pagamento de mão de obra local, de máquinas a serem fornecidas à empresa local de leasing operacional e posterior exportação para prestação de serviços no exterior. Está errado, não é isso aqui. Está falando de financiamento concedido pelo BNDES ou instituição financeira internacional. Não é o caso da admissão temporária. A admissão temporária é o regime aduaneiro no qual uma mercadoria, então uma questão só de admissão temporária. Qual é o gabarito? Que ingressa no território aduaneiro de um país com suspensão dos direitos aduaneiros desde que se torne a sair desse mesmo território dentro de um prazo determinado. Analista tributário, a segunda prova de 2002 foi uma questão. Então nós temos aí uma menção indireta. Não é uma menção indireta, é uma questão específica de admissão temporária. Avalie a correção das afirmações abaixo. Atribua a letra V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a opção que contenha a sequência correta. Extinguem os regimes de aduaneiro de admissão temporária. Aí eu esqueci de apagar o V aqui. As 3 estão corretas. Despacho para consumo provido por terceiro autorizado a nacionalizar os bens na vigência do regime. A reexportação ainda que realizada fora do prazo. A exportação de produto equivalente ao produto nacional exportado definitivamente que tenha retornado ao país para reparo ou substituição em virtude do defeito técnico que exige a sua devolução. Então é isso aí, corretíssimo. Auditor fiscal de 2002, 2 questões. A questão clássica, essa aí apareceu no vídeo do trânsito. Então vocês mais ou menos já sabem. Determinada mercadoria condicionada em um contêiner estrangeiro chega ao Porto de Santos procedente da Zona Franca de Colônia, no Uruguai, para ser destinada a uma estação aduaneira EAD em Campinas, em regime de interposto aduaneiro em consignação. O regime aduaneiro aplicável à mercadoria ao contêiner pela autoridade aduaneira do Porto de Santos será o quê? Admissão temporária para o contêiner e trânsito aduaneiro para a mercadoria. Container, anotem aí, entra e sai automaticamente do Brasil, do país, em regime de admissão temporária. Não precisa de nenhum processamento, ele entra e sai automaticamente como admissão temporária. Ok? Próxima questão. Questão específica de admissão temporária. No regime aduaneiro especial de admissão temporária, a parcela dos impostos devida na importação, suspensa em decorrência da aplicação do regime, será consubstanciada em termos de responsabilidade, garantido por fiança ou seguro aduaneiro, que no caso de descumprimento das condições do regime concedido, será encaminhada à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na dívida ativa, se não comprovado o pagamento no prazo estabelecido, e a parcela relativa às penalidades pecuniárias e ajustes do cálculo de tributos devidos
será exigida através da lavratura do auto de infração regularmente notificado ao contribuinte. 2002.1, duas questões no cargo do auditor fiscal. Vamos lá. A entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil de caráter financeiro contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no interior não se confunde com o regime de admissão temporária e se sujeitará a todas as normas legais que regem a importação. Em face do enunciado, assinale a opção correta, naquele caso que eu falei que o leasing não é admissão temporária, né? Então tá bem claro aí, questão específica. Importações de arrendamento mercantil de caráter financeiro, ou melhor dizendo, leasing, não são admissões temporárias, devem ser tratadas como importações comuns. Perfeito. Questão específica de admissão temporária. O regime aduaneiro de admissão temporária implica o quê? A suspensão dos tributos que incidem sobre a importação, desde que o bem importado permaneça no território aduaneiro por tempo determinado e seja, ao final do mesmo, remetido ao exterior sem sofrer modificações que lhe confiram nova individualidade. Auditor fiscal de 2000, duas questões. Vamos lá. Aos produtos importados sem cobertura cambial, destinados ao seu próprio beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento, e que o interessado deve apresentar descrição detalhada do processo industrial a ser realizado e a quantificação e qualificação dos produtos a ser exportados resultantes da industrialização, aplica-se o regime aduaneiro especial do que? Admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. O gabarito é admissão temporária, mas foi maldade, tinha que ter colocado que era para aperfeiçoamento ativo, né? Dificultou muito, uma questão difícil, eu achei sacanagem o examinador isso daqui. O valor tributável do imposto de importação, valor aduaneiro, para efeito de garantir a ser discriminado em termos de responsabilidade referente à mercadoria importada a ser submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária sem pagamento de impostos, tem por base o quê? Valor constante da declaração de importação e dos documentos que a instruem, ok? Então essa é a questão da valoração aduaneira para admissão temporária. É o auditor fiscal de 98, uma questão. Foram importadas matrizes para serem utilizadas na fabricação de veículos especiais, objetos de um contrato de exportação por período de 1 ano. A fim de baratear o custo da fabricação, a empresa compradora dos veículos no exterior doou as matrizes ao fabricante do Brasil. A importadora requeriu o regime de admissão temporária para as matrizes. A administração aduaneira deverá o quê? Indeferir o pedido de admissão temporária porque não pode ser concedido o regime para importação de bens doados. Anotem aí, isso não pode, tá? Bens doados não permite a utilização da admissão temporária. Analista tributário de 98, duas questões. No regime especial de admissão temporária com suspensão total dos tributos, o prazo de vigência do regime será contado da data do quê? Você sabe, né? Do desembaraço aduaneiro. E uma empresa no país necessitava importar aparelhos novos para teste ou controle a serem utilizados seus equipamentos e válvulas produzidos, visando cumprir um contrato de fornecimento por período de 1 ano. Sua coligada exterior se propõe a doar tais equipamentos, o que reduziria os custos da operação, pois ela seria conduzida sem cobertura cambial. A importação acima não vai rolar, né? Deverá ser em regime comum de importação, porque não pode ser concedido o regime de admissão temporária e importação de bens doados. Analista tributário de 97, uma questão. São condições cumulativas para a concessão do regime de admissão temporária. Quais condições? Temporariedade, inexistência de cobertura cambial e adequação à finalidade da importação. Beleza. Auditor fiscal de 96, uma questão. No Brasil, o regime de admissão temporária permite o quê? A introdução de bens no país com suspensão da exigibilidade dos tributos e prazo de permanência pré-fixado, após o qual os mesmos deverão ser reexportados. Beleza, vocês estão vendo, né, como é o perfil de cobrança. A FTN, em prova de março de 94, foram duas questões. A FTN é o antigo nome para o auditor fiscal. Determinada empresa adquiriu, mediante financiamento do exportador estrangeiro, diversos moldes usados a serem utilizados durante um período determinado na fabricação de um equipamento que seria exportado em razão de ter vencido uma concorrência internacional. Requereu a concessão do regime aduaneiro especial de admissão temporária para os moldes. A autoridade aduaneira indeferiu o pedido porque os bens foram importados com cobertura cambial. Olha que coisa pegajosa, né? Olha que coisa pegajosa, pegajosas. Um cofre de carga container contendo determinada mercadoria foi descarregado por Porto de Santos. No conhecimento de carga estava consignado o interposto aduaneiro na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como destinatário da carga zona secundária, onde a mercadoria seria depositada para futuro desembaraço aduaneiro. A autoridade aduaneira da zona primária do Porto de Santos autorizou o transporte da mercadoria e o cofre de carga que a continha para o interposto aduaneiro de destino aplicando o regime do quê? De trânsito para a mercadoria e admissão temporária para o cofre de carga ou container, né?
AFTN 89, né? A primeira prova de auditor fiscal depois da Constituição de 88. Então tivemos uma questão lá. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é inaplicável em relação a bens importados com cobertura cambial. Ou seja, a questão da cobertura cambial, amigos e amigas, eu sou chato, eu sei. Mas a questão da cobertura cambial, desde o primeiro concurso que é cobrado, e tem gente que ainda erra. Eu fico bravo quando acontece isso, né? Mas eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, não vai errar, porque você assistiu esse vídeo. Ajudante despachante aduaneiro 2012, foram 2 questões. Regimes aduaneiros especiais, assinar a opção incorreta. Admissão temporária é o regime que permite a entrada temporária de mercadorias estrangeiras, importadas sem cobertura cambial, com suspensão total ou parcial dos tributos. Está correta, né? Correta. A admissão temporária é o regime que permite a entrada temporária das mercadorias estrangeiras importadas sem cobertura cambial, com suspensão total ou parcial dos tributos. Beleza? Em relação aos regimes aduaneiros especiais, assinale a afirmação correta. Na admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, os bens ingressam com suspensão do pagamento dos tributos e são destinados a operações de industrialização, conserto, reparo ou restauração, posteriormente são reexportados. Perfeito! Vamos falar agora de 2014. Uma questão foi: questão de admissão temporária, assinar a opção incorreta. Suspensão do pagamento de tributos que se refere ao regime não abrange o imposto de importação e o IPI. Erradíssimo, né? Claro que abrange. 2018 foram 2 questões para o ADA. Questão de admissão temporária, assinar a opção incorreta. Veículos terrestres, aeronaves e embarcações utilizadas no transporte internacional de carga passageiro, quando operando nessa atividade, são automaticamente submetidos ao regime de admissão temporária, em que o registro de declaração de importação é obrigatório. Não tem declaração de importação. Regimes aduaneiros especiais, assinar a opção correta. São 3 alternativas. E essas 2 estão erradas e essa está correta, né? Depois vocês confiram aí no vídeo para vocês terem certeza. E com isso nós encerramos a nossa apresentação sobre admissão temporária, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenha sido útil para vocês. Deixo desde já um forte abraço, lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação, e de vez em quando esses vídeos mais longos falando sobre teorias, né, e correlacionando os vídeos que nós temos no canal com a teoria. Veja, todas as questões que eu apresentei aqui, amigos e amigas, nós temos vídeos, temos playlist com as questões comentadas no detalhe. Beleza? É só você acessar a playlist lá que você vai ter o porquê da questão da alternativa estar certa ou o porquê dela estar errada. Fechado? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!